Boa tarde. Boa tarde a todos. A professora Fabiana acabou de chegar, então a gente já pode começar. Então, é só uma alteração, professora Fabiana, que tem uma aluna aqui às 14 horas, que é a Thaisa, ela tem uma outra sala, então a gente vai antecipar as duas apresentações dela, que ela depois tem que ir para outra sala, e é só essa observação. Então, agora eu peço para todo mundo desativar os microfones e vamos dar início a essa sala. Bom, algumas observações, que os alunos terão 5 minutos para se apresentar e logo em seguida os avaliadores terão, de forma conjunta, 10 minutos para fazer os apontamentos, sugestões, comentários. Vai aparecer daqui a pouco, a gente vai colocar a lista de presença para todos assinarem. E então, vamos começar com a abertura. A Jornada Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, GEP, é uma realização conjunta das Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação de Extensão Universitária de Ensino e do Hospital de Clínicas da UFTM, Gerência de Ensino e Pesquisa GEP. O objetivo principal da GEP é apresentar os resultados dos projetos de pesquisas científicas e tecnológicas, ações de extensão e programas e projetos de ensino com vista a estimular o processo educativo por meio da integração ensino, pesquisa e extensão. Em relação às ações extensionistas, são apresentados e discutidos os programas e projetos registrados no ano, inclusive as atividades contempladas pelos programas de bolsa institucional e bolsas externas, como PIBEX e PROEST, e parceiros externos, e extensão com interface com a pesquisa da FAPEMIG CNPq. Na GIEP também são apresentados resultados de projetos cadastrados na Gerência de Ensino e Pesquisa GEP do Hospital de Clínicas da UFTM. Desta forma, a UFTM se propõe a uma formação integral do discente, considerando a complexidade e o desafio face ao conhecimento, à diversidade cultural e à interdisciplinaridade. Nesse sentido, a GIEP tem como foco contribuir para a formação humanista dos estudantes. Olá, acho que eu caí, né? Isso, no meio da sua fala. No meio da minha fala. Bom, então vou pegar o último parágrafo aqui. Nesse sentido, a GIEP tem como foco contribuir para a formação humanista dos estudantes de todos os cursos da UFTM, licenciaturas, bacharelados e pós-graduação, colocando-os em contato com diversos temas de pesquisas atuais e sua utilidade à sociedade, por meio de palestras, mesa redonda e apresentação de trabalhos, buscando fomentar o conhecimento de forma integrada e fortalecer a indissociabilidade entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão produzidas na UFTM. Então, agora, vamos trocar a ordem, vamos chamar o ID 33, terceiro simpósio curso introdutório da Liga Acadêmica de Saúde Coletiva, LASC, Thaisa Thiago Maia, a qual, a partir de agora, tem 5 minutos para apresentar o seu trabalho. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Thaisa, eu sou acadêmica do 6º período do curso de enfermagem e hoje eu vim apresentar a vocês um resumo sobre o terceiro simpósio e curso introdutório da Liga Acadêmica de Saúde Coletiva, a LASC. Foi orientado esse trabalho pela professora coordenadora da Liga, professora doutora Isabel Aparecida,
e teve a coautoria de todos os coordenadores discentes da LASC. Esse projeto ele não possui fomento e ele foi registrado no número 03064 da PROECT. Bom, a Liga Acadêmica de Saúde Coletiva é um projeto de extensão que foi criado em 2020, no auge da pandemia do Covid-19, buscando construir, aprimorar e difundir conhecimento científico sobre a saúde coletiva. O objetivo, então, foi a integração e participação de acadêmicos dos cursos de biomedicina, enfermagem, fisioterapia, medicina, nutrição, psicologia e terapia ocupacional, além de profissionais, docentes e a comunidade em geral, com os temas propostos no simpósio. A justificativa foi reinserir a LASC no contexto presencial, com um evento que trouxesse, no âmbito científico, temáticas relevantes da saúde coletiva. A metodologia, então, foi a realização do primeiro evento presencial da LASC, o terceiro simpósio. Ele foi realizado no dia 28 de setembro de 2022, às 18 horas. E a temática principal foi a educação em saúde e sua importância. Então, nós tivemos palestrantes dos cursos de enfermagem, nutrição, fisioterapia e medicina, que discutiram, debateram sobre a importância de se realizar a educação em saúde, os desafios, as dificuldades que a gente tem e a necessidade de se fazer isso nos níveis de atenção. Então, nós tivemos profissionais no nível de atenção terciário, secundário e na atenção primária. Trouxeram essa visão ampla para a gente de como realizar a educação em saúde em cada um dos níveis. E essa educação em saúde, ela deve ser um processo integral, equânime, criativo, qualitativo, que contorne os obstáculos impostos pelas condições de vida e de saúde daquela população que a gente está aplicando, garantindo, a partir do conhecimento que a gente vai ter e da troca de conhecimento com o paciente, uma autonomia do cuidado. Além das palestras, a gente teve a seleção de novos ligantes para o ciclo da Liga e tivemos um retorno bem positivo do público, que ele foi formado por mais de 120 participantes. E dessa forma, a LASC conclui o seu primeiro evento presencial, promovendo essas discussões, esses debates sobre essas temáticas importantes da educação e saúde, desmistificando aquela visão negativa que se tem sobre ela e promovendo nos coordenadores discentes e docentes que organizaram um evento uma visão positiva sobre tudo isso, juntamente com os demais ouvintes. Isso traz a responsabilidade social e o pensamento crítico acerca dos conhecimentos propostos. Então é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Com a palavra, os avaliadores. Adriana, se você quiser iniciar. Estou ligando aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde, Thaisa. Professora Fabiana, Gisá, como é que fala, Gisá? Boa tarde. Achei muito interessante, Thaís, a sua apresentação, acho que foi clara, foi bem sucinta, rápida, mas deu para a gente pegar, para a gente compreender, tudo que você quis trazer aqui, desde a introdução, todas as etapas, do método e tudo mais. Bom, eu queria saber de você, Thaisa, como foi a sua experiência em organizar e participar desse simpósio, Pelo que eu li ali no seu trabalho, a gente tem acesso anteriormente ao trabalho, foi o primeiro presencial, porque anteriormente vocês surgiram, a Liga surgiu em 2020 e nós estávamos na pandemia, então você traz que foi foi o primeiro simpósio da Liga de modo presencial. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Thaisa, da sua experiência, tanto na organização, quanto na participação desse evento, diante desses palestrantes, desse tema tão importante aí, e de ser multidisciplinar, que é muito importante também. Queria que você falasse um pouquinho. Bom, a Liga, como eu falei, ela foi criada em 2020, e 2020 também foi o ano que eu entrei na universidade, e aí eu entrei como ligante na LASC.
E aí eu fiquei um ano como ligante e depois fiquei um ano como coordenadora. Aí esse ano agora eu passei para a presidência da Liga, então eu confesso que para mim foi um desafio muito grande, porque as temáticas da saúde coletiva são muito importantes no âmbito multidisciplinar, mas principalmente ainda para mim como futura enfermeira. E aí eu confesso que foi um desafio, porque a LASC, ela já promoveu vários eventos, né? A gente já fez mini cursos, congresso, os 2 primeiros simpósios, e ela teve uma repercussão muito boa, apesar da pandemia. Então, eu confesso que fiquei receosa de não atingir essa mesma repercussão quando a gente foi para o presencial. Mas eu acho que, assim, superou bastante as expectativas, né? Não só minhas, mas eu acho que posso falar por todos da coordenação. E a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom, assim, para o primeiro evento. A gente teve o apoio da professora coordenadora também, que foi fundamental, né? E a gente quis trazer esse tema de educação e saúde justamente por conta dessa visão negativa que se tem sobre isso, né? Que educação e saúde é só sala de espera, que é aquela coisa chata. Então, a gente quis tentar trazer uma visão diferente disso, né? No âmbito multidisciplinar. E eu confesso que, assim, foi uma experiência nova, né? Mas como organização do evento, a gente não teve problemas, a gente não teve problemas de comunicação, não tivemos problemas com os palestrantes. Então, foi uma experiência muito boa, né? Passou aquela primeira impressão, né, de ser o primeiro evento e a gente conseguiu fazer o melhor que deu. Eu também Thaís. parabenizo, né, professora Adriana, Gisá, e eu gosto, eu também me lembro de acompanhar um pouquinho na pandemia o trabalho, né, que eu conseguia fazer, que eu sou do campus de Turama, então eu consegui acompanhar um pouquinho quando estavam online. E me lembro que já gostei por ser da área da educação, né? E ver que a educação em saúde também é trabalhada dentro da UFTM é motivo de orgulho para nós. Então, eu parabenizo vocês pelo trabalho. E gostaria, assim, eu acho que o que eu ia perguntar, que eram as experiências da Thaisa, a professora Adriana já contemplou. E então eu gostaria de saber para vocês, assim, do grupo, né, que a Thaisa está aqui representando, vocês acreditam que a continuidade anual do evento é importante? Vocês pretendem fazer bianual? Como que vocês pretendem fazer a partir de agora? O simpósio a gente faz uma vez por ano, né, para a Liga ser um projeto anual, mas ao longo, né, do ano a gente está pensando em fazer outros eventos, né, igual como eu comentei, a Liga já teve mini cursos e já teve um congresso, então o nosso objetivo agora é trazer esse congresso também presencial, né, aí já no próximo ano. E eu agradeço, né, as considerações de vocês. Espero que eu tenha respondido a última pergunta da professora. Respondeu sim, estou satisfeita. Também, ok. Parabéns. Obrigada às avaliadoras. Bom, eu esqueci de dar um recadinho aqui. Então, para os alunos, para os próximos alunos e até para a Thaís, a gente pede sempre a gentileza dos apresentadores ligarem a câmera, porque aí já é virtual, né? Assim, lógico, de forma síncrona, mas para a gente ter um pouquinho mais de contato com os alunos, enfim. A gente pede, então, para todos os alunos que vão aqui dar aqui no encontro do GIEP, então, ligar as câmeras e vamos continuar aqui com a Thaisa Thiago Maia, no ID 34, terceira jornada do Setembro Amarelo, expressão de sentimentos como estratégia de prevenção ao suicídio na visão de estudantes do ensino fundamental. Thais, então é com você de novo, e a gente pede então só a gentileza de você, quando for falar, ligar sua câmera para a gente ter essa interação aqui com os avaliadores, com nós mediadores. Vou anotar seu horário aqui. Inclusive, queria até falar isso e uma outra coisa com vocês que eu acabei esquecendo, mas também não interferiu muito nessa primeira parte, porque a minha casa está em obra, então tá com uma barulheira bem grande. Então, se às vezes ouvir algum barulhinho, eu peço desculpas para vocês.
E aí, justamente por conta dessa obra, eu tô sem internet fixa, então eu tô roteando pro meu computador do celular. Até o momento tá bom, mas hoje de manhã eu apresentei também com a câmera fechada por esse motivo. Aí eu peço desculpas para vocês quanto a isso. Mas então, eu vou apresentar o trabalho A Terceira Jornada do Setembro Amarelo da Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria, que é a expressão de sentimentos como estratégia de prevenção ao suicídio na visão de estudantes do ensino fundamental. Esse trabalho, ele também não possuiu fomento, ele foi apoiado pela PROECT e foi orientado pelo professor Dr. Tomás Rotelli, que é o coordenador da Liga, e esse trabalho teve a coautoria de todos os coordenadores de ciência da Liga também. Bom, a Terceira Jornada do Setembro Amarelo é um evento vinculado à Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria, que propõe estratégias de prevenção ao suicídio embasadas no diálogo e difusão do conhecimento, buscando aplicar essas estratégias ao público externo. Os objetivos, então, da jornada são promover a saúde mental e a prevenção ao suicídio em um aspecto multidisciplinar para a comunidade externa. A metodologia foi a realização de uma roda de conversa em uma escola da rede pública de Uberaba com uma turma de estudantes do oitavo ano do ensino fundamental pela equipe da Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria. Essa equipe ela foi composta, como eu falei, a Liga é multidisciplinar, então nós temos alunos do curso de Psicologia, Terapia Ocupacional, Medicina e Enfermagem. Então, a gente teve alunos participantes dessa roda de conversa de todos esses cursos. E aí, então, foi realizada essa roda de conversa, onde nós chegamos, introduzimos o assunto com os estudantes e deixamos eles falarem um pouco sobre o que eles entendem sobre suicídio, sobre o Setembro Amarelo, sobre saúde mental. E logo após foi feita uma dinâmica de expressão de sentimentos, onde cada um dos alunos eles falavam o que deixava eles tristes, algo que deixavam eles tristes. E aí um outro colega falava alguma coisa que poderia ser feita para resolver aquela situação, alguma coisa que ele poderia fazer para melhorar aqueles sentimentos de tristeza. Como resultado, a gente teve uma criação de vínculo e uma noção reflexiva entre a turma. A gente até, inclusive, ultrapassou o nosso horário de estipulado para realizar a atividade, porque acabou dando bastante repercussão. A turma conversou bastante entre si, depois até a professora comentou com a gente que a turma não tinha esse vínculo inicial, era uma turma um pouco mais isolada. E os alunos ressaltaram que momentos como esses deveriam ser muito mais frequentes no ambiente escolar, que eles não têm um espaço para poder estar dialogando sobre os sentimentos, sobre aquilo que eles que leva eles a ficarem tristes, talvez pensar nessa possibilidade do suicídio. Então, eles não têm esse acolhimento tão necessário. E com isso, a gente verificou que há essa necessidade de criar projetos permanentes que tragam, nessa perspectiva multidisciplinar. Então, além da conversa dos alunos entre si, nós também falamos um pouco, à medida do necessário. Então, cada um na sua área, focando na sua área. Promover esse diálogo sobre saúde mental com os estudantes do ensino fundamental, que às vezes isso acaba sendo deixado de lado, porque isso possibilita o autoconhecimento, a responsabilidade social, a expressão de sentimentos e o mais importante, que é o nosso objetivo, a promoção à saúde mental e a prevenção ao suicídio. Então, é isso. E eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Com a palavra os avaliadores, as avaliadoras, Professora Fabiana, pode começar agora. A gente vai revezando, acho que é melhor, senão a gente repete as perguntas. Acaba ficando mesmo. Obrigada, professora Diana. Parabenizo também a Thaisa por esse trabalho, muito importante. Eu, como ex-professora do ensino médio, fico muito feliz com isso e acredito realmente que esses são movimentos da universidade de apoio à escola pública e ao ensino regular
que fazem-nos por merecer nossa posição, né, aqui dentro de uma universidade pública. Então, eu queria saber um pouquinho, Thaisa, como foi para você também, né, e se você tiver alguma opinião dos colegas, essa interação com os estudantes, para falar de um assunto tão complexo e sério quanto a prevenção ao suicídio, se houve relatos assim que você te marcou e que te fazem acreditar que realmente concordar com os alunos que a continuidade desses trabalhos são importantes. Queria saber um pouquinho da sua experiência. Bom, a gente tinha ali um breve preparo, né, para lidar com os temas por conta da capacitação que é feita na liga mesmo. Só que quando a gente está lidando com a pessoa diretamente é um pouco mais complicado. Então a gente chegou lá e por se tratarem aí de adolescentes, né, eu achei ainda que seria um pouco mais complicado justamente pela linguagem, né? E aí a gente primeiro teve uma dificuldade de fazer o pessoal querer conversar, de fazer o pessoal prestar atenção, né? Antes de pegar ali a conversa mesmo, a gente teve que sentar, teve que pedir, pessoal, vamos conversar sobre isso, vamos ouvir vocês. Então a gente teve essa dificuldade. Durante a conversa na sala, foi até bem tranquilo, né? Eu não teve nada assim de que a gente não soubesse, né, resolver. Mas no final, como eu falei, a gente ultrapassou o nosso tempo, né, estipulado. E no final a gente falou que se alguém quisesse conversar, que a gente ia estar disposto ali fora, uns minutinhos, a gente ia ficar por ali. E aí eu lembro que alguns alunos, eles vieram conversar com a gente, né? E uma das meninas que veio conversar comigo, a gente conversou até por mais de 30 minutos, né? Foi uma coisa, né? A gente chegou na escola 1 hora e saiu quase 7, né? Assim, quase perto da hora de fechar. Então, primeiro que eu fiquei pensando, nossa, ela vai me perguntar coisas que eu não vou saber responder, que eu posso fazer, às vezes, uma orientação errada. Então, eu optei por não ficar fazendo muitas orientações, né? Eu optei por fazer mais essa escuta, esse acolhimento, então, para as situações que ela estava me contando, né? Que dos problemas que ela passava em casa, dessas situações, né? Eu tentei fazer esse acolhimento mesmo, porque a gente tem sempre aquilo de talvez falar e acabar falando errado e acabar piorando. E uma coisa que eu até peço desculpas que eu esqueci de falar, a gente deixou no final da apresentação um cartãozinho com os principais contatos, onde eles podem estar obtendo ajuda, né, caso precisem, o Centro de Valorização da Vida. Então, a gente deixou esses contatos, né, tanto de site quanto contatos telefônicos mesmo, que eles possam estar buscando essa ajuda profissional. E a gente falou que também, né, vamos tentar continuar, né, com esse projeto e da próxima vez, quem sabe, trazer alguém ainda mais capacitado, né, que a gente, para poder responder essas dúvidas mais específicas que eles possam ter. Certo, Thaisa. Só complementando então, vocês foram sozinhos, só os ligantes, ou o coordenador ou outro professor orientador esteve junto com vocês, auxiliando durante essa apresentação aos alunos? Professora, deu uma cortadinha, será que a senhora podia repetir? Por Tá. favor. Você disse que num futuro, né, faria uma outra abordagem, né, uma outra apresentação, porque vocês tiveram aí uma dificuldade no início, né, desses alunos se soltarem para conversar, né, e falar mais a respeito, porque às vezes ficam inibidos, né, porque é uma coisa muito pessoal, e às vezes eles não querem trazer aos colegas de classe que saibam algum problema, algum motivo que eles estejam passando, né, então, às vezes é constrangedor, eles são mais tímidos e guardam isso para si, por isso que procuraram vocês no final, né, no final dessa atividade para conversar a respeito, tirar dúvidas. Aí eu fiquei na dúvida, assim, o orientador, algum outro professor, estava junto com vocês ou estavam só os ligantes mesmo, vocês coordenadores da liga?
A gente não teve a presença do orientador, porque foi um evento, eu estou apresentando aqui do grupo, né? Mas foram vários grupos que a gente fez, então foram só os alunos mesmo. Aí, quando eu falo de talvez tentar trazer um profissional, né, alguém que possa falar, não necessariamente o orientador, mas às vezes algum outro que possa estar respondendo perguntas do tipo, eles falam, a gente oferece ali, acolhe, mas aí eles falam, o que que eu faço? E aí a gente às vezes fica em dúvida de dar uma orientação errada que às vezes acaba prejudicando e uma orientação que às vezes também não é muito da nossa área, né? Então é importante trabalhar com a multidisciplinaridade por conta disso. E Entendi. o fato deles não serem muito assim de se abrirem tudo, né? Os jovens, né, de modo geral, não são muito de conversar, né, de se abrir. Então a gente teve essa ideia no final, né, de tentar chamar eles para conversar, e acabou sendo bem positivo, né, apesar de que eu, pelo menos, quando a moça me falou o que eu faço, eu tentei, assim, dei uma enrolada ali para não dar nenhuma informação errada para ela. Certo, eu acho que é importante porque a gente pode ser pego de surpresa, né? Então, ter um profissional realmente iria ajudar vocês, né, a não ser pegos aí de surpresa, né? E você falou que foram em grupos, né? Então, quer dizer, não foram todos juntos, vocês foram em várias salas, né? Quantos encontros foram realizados? Você tem essa informação? Porque eu não vi aqui. Se não me engano, foram 4 ou 5. A gente foi no 8º ano e também no ensino médio. Esse que eu estou apresentando é relativo ao ensino fundamental, mas a gente também fez, né, em outros grupos com o ensino médio. Certo. Eu estou satisfeita em relação à apresentação, eu só quero fazer uma pergunta que eu esqueci, porque a gente precisa anotar aqui se os orientadores estão ou não presentes, né? Pela lista que eu não vi. Tem alguém te representando nessas duas apresentações, ou eles estão em alguma outra sala? Você sabe nos informar? Tanto do primeiro trabalho que você apresentou, quanto desse. Eu acredito que eles estão em outras salas por conta por conta dos trabalhos de IC, sabe? Aí eu acho que Certo. eles estão igual o meu, que eu vou ter que sair agora para apresentar. Ok, então, obrigada e parabéns, Thaisa. Obrigada a vocês pelas considerações. Bom, então vamos prosseguir. Agora, porque também teve essa troca e a gente trocou a Thaisa, e aí a gente vai chamar então agora o ID que o professor requisitou, o ID 32, Pilates na Deficiência Visual 2022. O autor é Bruna Cristina de Jesus Alves. A Bruna está aí? Oi, boa tarde. Tô sim. Bruna, então você tem 5 minutos, tá bom? A gente pede sempre a gentileza, então, de abrir a câmera e pode começar. Vou compartilhar a tela, só um minutinho. Ok. Tá visível para todos aí? Sim, Bruna. Ok. Bom, eu vou apresentar então sobre o projeto Pilates na Deficiência Visual. Só um minutinho, a câmera, esqueci. Pronto. Eu vou apresentar sobre o projeto Pilates na Deficiência Visual. A apresentadora sou eu, Bruna Cristina. O orientador é o professor doutor Nuno Miguel. Bom, o projeto Pilates na Deficiência Visual, ele existe desde antes de 2021, mas em 2021 ele teve que ser readequado para atividades em formato online devido à pandemia do coronavírus. Agora, no início de 2022, nós decidimos que era o momento de retornar o projeto ao formato presencial. Sendo assim, nesse momento, os nossos principais objetivos foram o retorno seguro dos deficientes visuais para as práticas presenciais que acontecem lá no Instituto de Cegos Brasil Central e a capacitação dos novos extensionistas por se tratar de um projeto cíclico. Dentre as nossas metodologias, nosso primeiro momento foi uma capacitação dos acadêmicos sobre o método Pilates modificado para deficientes visuais, que é o Pilates no solo,
que foi aplicada por uma fisioterapeuta qualificada, que costuma acompanhar as atividades do projeto. A gente também realizou uma oficina sobre avaliação dos participantes, que contou com esclarecimentos sobre a utilização de um questionário geral de saúde, a escala de depressão de Beck, o questionário de qualidade de vida RUCOL-BREF e também sobre alguns testes físicos que a gente realizava, como o teste de resistência abdominal e o teste de prancha, com o intuito de padronizar a avaliação desses participantes. A gente também teve, em outro momento, uma segunda capacitação dos acadêmicos para que a gente pudesse começar a utilizar os aparelhos de Pilates que ficam disponíveis lá no Instituto dos Cegos. Então, a partir desse momento, a gente passa a ofertar, além do Mat Pilates, que é feito em solo, o Pilates realizado nos aparelhos. Dentre os nossos resultados e discussões, a gente teve a capacitação de 10 discentes extensionistas, podem participar do projeto discentes da área da saúde, fisioterapia, educação física, mas esse ano contamos só com discentes da fisioterapia. E no período de março a setembro de 2022, nós fizemos atendimento de 12 deficientes visuais, com cegueira congênita ou adquirida, sendo ela total ou parcial, de ambos os sexos e com idade entre 33 e 60 anos. Nós conseguimos fazer até o momento 15 encontros, e esses encontros são elaborados com práticas de Pilates com os participantes, né? Então, cerca de 1 hora de Pilates a gente consegue fazer, seja no solo ou nos aparelhos com eles, seguida de uma discussão de artigos científicos com os extensionistas. Essa discussão de artigos científicos, ela tem como intuito implementar fazer com que os extensionistas tenham um repertório suficiente para poder praticar educação em saúde quando necessário. Os deficientes visuais, geralmente, eles chegam com algumas dúvidas e eles veem na gente, extensionistas, pessoas com quem eles podem tirar essas dúvidas. A gente também faz, ao final desses encontros, a discussão da evolução dos participantes. Então, os extensionistas trazem quais são as queixas desses participantes e a gente vai fazendo adaptações necessárias no protocolo de cada um dos participantes, junto com a discussão aí que é feita com o professor orientador. Como conclusão, a gente entende que o projeto ele conseguiu proporcionar o retorno seguro às práticas presenciais, promovemos uma capacitação eficiente dos discentes participantes e promovemos para esses discentes um contato e uma prática da técnica de Pilates com um grupo muito específico, além de promover para esse grupo melhores condições de saúde e qualidade de vida. Essas são as nossas referências. Quero deixar meu agradecimento aqui a todos os participantes e ao programa Promover também. É isso. Obrigada, Bruna. Com a palavra as avaliadoras. Então, vamos dar um revezamento, eu vou começar. Então, primeiramente, parabéns, Bruna, professor Nuno, pelo trabalho. Eu acho que é muito interessante quando a gente faz alguma intervenção, né, como o Pilates, para melhorar a qualidade de vida, né, e principalmente nessa população de deficientes visuais, que às vezes, principalmente devido à pandemia, né, ficaram mais ociosos. Então, esse retorno, eu acho que é muito saudável para eles. E acho que também é muito construtiva aí a capacitação dos alunos, né, com relação ao método Pilates. Bruna, eu queria que você falasse um pouquinho como eram essas sessões. Eu sei que você falou ali que foram alguns encontros, o número de deficientes, mas eu fiquei na dúvida. Esses encontros, por ser o Mat Pilates, né, no solo, que são feito em grupo, né? Ou foi mais individual? Porque depois vocês começaram a utilizar os aparelhos, geralmente o aparelho aí tem que ter uma proximidade maior com esse paciente, né, o deficiente visual, na verdade, que vai estar ali. Então, assim, seria um aluno acompanhando cada sujeito. Então, eu queria saber, porque você falou que teve uma duração em mais ou menos 1 hora, né, as sessões. Então, eu queria saber, assim, foi feito em grupo, o solo, como que foi feito?
porque depois as modificações eram individualizadas, né, como você explicou. Mas eu queria saber como é que foi, se era em grupo, se era individual, se tinha, ao mesmo tempo que tinha o grupo de alunos que conseguia estar mais perto, porque quanto maior a quantidade de pessoas que você tem que olhar, você tem que ter mais gente para ajudar, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho como era na prática mesmo lá, aplicar o Pilates com esses sujeitos. Bom, a gente dividiu os participantes em horários, e aí em cada horário a gente ficava com um certo número de participantes, e cada participante era atendido por duplas. Então, como a gente precisa ter ao mesmo tempo um comando de voz, posicionar esse participante, ficar de olho se ele está fazendo corretamente ou não, até para evitar algum acidente, a gente sempre fazia os atendimentos em duplas. E continuou assim quando a gente começou a fazer o Pilates nos aparelhos. Então, sempre em duplas, 2 alunos para cada participante, a gente achou que era o ideal, assim, para correr bem a prática. Entendi, ok, obrigada. Nada. Agradeço, parabenizo pelo trabalho. Eu, como uma professora que trabalha com inclusão de alunos com deficiências na escola, vejo isso com bons olhos, que realmente é um público que percebe-se, né, uma carência em todos os setores. Então, poder ver isso é muito, muito bonito. Eu fico muito satisfeita em ver. Então, parabenizo pelo trabalho e dedicação. Queria perguntar um pouco como você viu a evolução desses pacientes. Você percebeu uma evolução boa, satisfatória? Sentiu que eles estavam satisfeitos em fazendo os exercícios? Como que foi isso? Contar um pouquinho para gente da sua percepção, Bruna. Bom, são participantes que chegam lá, às vezes, com algumas alterações musculares bem marcantes, a gente consegue ver, assim. E com o passar das sessões, a gente vai vendo como isso vai sendo modificado, vai melhorando bastante. Em relação também à interação deles com o grupo, vai melhorando cada vez mais. A gente sente, sim, eles bem, bem motivados, assim, interagem bastante. São pessoas que chegam lá super motivadas, muito afim mesmo de fazerem a prática, super satisfeitos. Eu acho que além de um momento da atividade física, é um momento de interação, né, com pessoas diferentes para eles, pessoas que não estão tão inseridas na rotina, então é um momento muito rico, assim. Eles se mostram bem satisfeitos. Para a gente também é muito diferente, assim. É bom a gente atender pessoas que estão motivadas, que querem estar ali realizando a prática. É uma experiência, assim, sensacional. Parabéns pelo projeto. Ao professor, Obrigada. orientador e também às pessoas que participaram. Parabéns. Obrigada. Obrigada, Nuno. Obrigada, Bruna. Vamos para o próximo trabalho. Agora a gente volta lá, né? A Bruna também tem outro trabalho, né, Bruna? Sou eu de novo. Então, vamos fazer então já os seus 2 trabalhos, que você tem que depois ir para outra avaliação. Então, vamos lá. ID 31, Programa Telesaúde para Atenção Integral aos Usuários com Doenças Crônicas da Atenção Básica de Saúde de Uberaba, autor Bruna Cristina de Jesus Alves. Vou anotar aqui seu horário. Pode começar, Bruna, por favor. Bom, a orientadora desse projeto é a professora doutora Juliana Martins Pinto, e esse é um projeto que foi fomentado pela Proeste. Bom, a gente teve a pandemia de Covid, né? Esse projeto aconteceu durante todo o ano de 2021. E com a chegada da pandemia de Covid em 2020, a necessidade do distanciamento social, a gente teve uma impossibilidade de continuar os atendimentos presenciais na atenção básica de saúde, de modo que fosse fornecida uma atenção integral para esses usuários. Com isso, surge o nosso projeto, que tem como principais objetivos promover ações de promoção de saúde aos usuários da atenção básica em saúde, sempre com um enfoque na prevenção da progressão de doenças crônicas já existentes. Para isso, a gente utilizava do telemonitoramento dos comportamentos de saúde. As nossas metodologias
em primeiro momento, a gente fazia uma ligação telefônica aos possíveis participantes e aplicava um questionário sobre o estado geral de saúde deles, então, quais eram as comorbidades, histórico de queda nos últimos meses, como estava também o emocional deles, e também sobre o acesso aos recursos tecnológicos que esses possíveis participantes tinham. E essa primeira parte do nosso programa, ela foi feita em parceria com as unidades básicas de saúde, que indicavam para a gente esses possíveis participantes, que geralmente eram atendidos no IPDIA semanalmente. Depois da aplicação deste questionário, a gente percebeu que os melhores recursos tecnológicos para serem adotados para o teleatendimento eram o smartphone e o WhatsApp, porque eram os mais fáceis para esses participantes, os de mais fácil acesso. Com isso, a gente começou realmente o programa, né, trabalhando com esses participantes, e a gente fazia envio de vídeos para educação e saúde, que eram feitos pelos extensionistas, com temas relevantes para aquele grupo, como complicações da diabetes, higiene do sono, importância da atividade física no momento da pandemia e como eles podiam realizar essas atividades físicas. E eram temas sempre abordados de uma forma compreensiva, uma linguagem clara, e por serem vídeos com um visual fácil também, que pudesse facilitar a nossa comunicação. A ideia de serem vídeos era justamente não ser uma cartilha, porque a gente não sabia o público que a gente ia encontrar, então a gente queria que os participantes que talvez não conseguissem ler, pudessem escutar o vídeo, ou os que não pudessem escutar, pudessem acompanhar visualmente. E foram realizadas também as videochamadas em grupo com esses participantes, onde eram feitos momentos de atividades físicas e mentais com eles, que era bem interessante também essas videochamadas. Dentre os nossos resultados e discussões, nós atendemos 25 usuários, com uma média de idade de 68,8 anos. A imensa maioria era do sexo feminino, 23 dos 25 usuários. E durante esse tempo, eles relataram para a equipe satisfação com o atendimento. Aos discentes, a gente entende que o programa proporcionou uma experiência na telesaúde que estava sendo um boom naquele momento, né, aqui no Brasil, devido à pandemia, uma vivência interdisciplinar. A gente tinha parcerias com algumas ligas, a gente tinha alunos da medicina, da fisioterapia, nutrição e educação física, além de promover também uma formação para o SUS e para a saúde coletiva, poder entender esse sistema ali de dentro, podendo participar da atenção básica. A gente teve uma demanda pela continuidade, os usuários estavam muito interessados na continuidade do programa e estavam sempre participando, sugeriam temas, sugeriam novas atividades que podiam ser implementadas. Na nossa conclusão, esse foi o programa que surgiu como uma estratégia num cenário onde a integralidade e a continuidade desse cuidado estavam sendo necessárias e não estavam podendo ser implementadas. É um programa que promoveu uma manutenção do vínculo entre a universidade e a comunidade. Naquele momento inicial da pandemia, a gente não sabia muito bem como fazer para dar continuidade nos programas de extensão. Foi um programa bem sucedido nesse quesito, além de proporcionar uma formação consciente e um cuidado qualificado. Obrigada. Obrigada, Bruna. Agora a palavra às avaliadoras. Obrigada, Gisá. Excelente o trabalho, Bruna. Parabéns também. Eu vejo com ótimos olhos esse programa de telesaúde. Acho que é uma oportunidade boa de se aproximar, né? A gente consegue se aproximar melhor das pessoas. É difícil, né, o presencial. A gente não consegue estar atendendo várias pessoas ao mesmo tempo. E as pessoas irem nos postinhos para fazer os encontros também estava ficando complicado. Acho que o telesaúde está conseguindo suprir essas necessidades. Queria saber um pouquinho da sua opinião sobre essa participação grande
do público feminino em detrimento do público masculino. Queria saber um pouquinho da sua opinião sobre isso. Era interessante, porque quando a gente realizou as primeiras ligações, os usuários estavam um pouco assustados, né? Assim, não sabiam bem de quem se tratava, e o público feminino era o que mais acolhia assim, o programa. Elas realmente estavam interessadas em participar, em dar continuidade. Eu acho que é bem aquela questão da mulher estar mais ligada ao cuidado da saúde, e a gente viu muito isso no programa. Elas tinham esse interesse de dar continuidade à atividade física, de continuar querendo receber informações, educação em saúde. Foi, assim, massacrante a participação delas, né? A gente teve pouquíssimos homens, até mesmo a participação era diferente. Elas estavam mais envolvidas no programa, assim, participavam mais da atividade, com mais motivação. Era bem interessante de observar isso. Acho que vale uma avaliação posterior sobre essa situação, né? Sim. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Parabéns novamente, Bruna, pelo trabalho. Realmente a gente tem que se adaptar aí às intercorrências da vida, né? Então a pandemia chegou, a gente já conhecia um pouco de tecnologia, mas tivemos que nos aprofundar aí, desenvolver estratégias para atingir nosso público-alvo. E a telesaúde já existia, acho que agora veio para ficar, né? Foi um boom aí durante a pandemia, acho que isso aproxima realmente, né, os profissionais dos nossos clientes, né, dos envolvidos. Bruno, eu queria saber de você, porque você fala que foi uma parceria, né, com as unidades de saúde, que eles indicavam as pessoas, os usuários, para vocês fazerem essas ligações, porque, assim, tem que ter acesso a um telefone, né, vocês falaram que fizeram videochamada, então tem que ter um dispositivo aí adequado para esse recurso, mas eu queria saber como que era feito o recrutamento. Elas te indicavam, ou teve alguma recusa quando você ligava, né? Vocês tiveram muito, não, eu não quero conversar, não quero participar, né? Eu não quero ser atendido por telefone. Como é que foi essa experiência? Me conta um pouquinho sobre o recrutamento, né? Como é que foi a indicação desses usuários, né, do SUS, né? Eu sei que você falou que acho que é do Hiperdia, né? Então, eu queria saber como que foi esse recrutamento e dos que não participaram, se vocês tiveram essa recusa, como é que foi, se houve essa experiência também. A gente recebia das unidades básicas uma lista com pessoas que costumavam participar do Hiperdia inicialmente, e depois de um tempo eles chegaram a mandar o contato de outras pessoas. Aí a gente conseguiu o contato dessas pessoas, apenas nome, contato, os outros dados continuavam em sigilo, a gente não tinha acesso, e aí a partir disso a gente fazia um contato inicial, e olha, a gente enfrentou assim, uma grande resistência. As pessoas ficam um pouco, né, com medo quando a gente liga, pedindo dados, chamando para participar de alguma coisa diferente. Eu cheguei a participar da coleta de um outro projeto por telefone e as pessoas realmente ficam meio cismadas. Então, a gente tem que ter um jogo de cintura para convencer aqueles que querem participar, mas vez ou outra acontece a recusa. Assim. Então, eu não quero participar porque eu não quero não quero falar sobre mim para vocês. Porque antes de convidar mesmo para participar do programa, falar como realmente iria ser, a gente precisava saber das condições de saúde daquela pessoa, né? Então, para ver se a gente também estava atender eles. Então, às vezes a gente enfrentava assim essa recusa, mas na maior parte das vezes as pessoas estavam interessadas no projeto. Aconteceu muito da pessoa não ter acesso à internet e aí ficar desmotivada de participar só pela ligação telefônica, que era uma opção que a gente estava. Foi bem disperso às vezes. Ok, então, é só uma sugestão, se vocês tiverem esses dados do número de recusas, né, e tiverem intenção de publicar esse trabalho, acho que seria interessante ter essa informação para colocar num artigo aí, se for de interesse do grupo, tá bom? Parabéns, muito obrigada. Obrigada. Vamos para o ID 35. Só queria lembrar, então já está disponível aqui a lista de presença, então peço a gentileza de todos os alunos
preencher a lista de presença. Então, vamos lá. ID 35, oficinas de parentalidade, avaliação dos participantes e potencialidades do programa. Convidamos agora a autora Fernanda Costa Padovan. Fernanda está na sala? Oi, Fernanda. Oi, estou aqui. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Então, você tem 5 minutos para sua apresentação. Okay. Pode começar. Estou projetando a tela. Tá ótimo. Aí, tá dando para ver? Sim. Sim. Ok, então. Bom, meu nome é Fernanda Costa Padovan, eu sou aluna do 7º período de Medicina e eu faço parte desse projeto de extensão, Oficina de Parentalidade, que é orientado pela professora doutora Luciana Maria da Silva. Eu sou aluna bolsista desse projeto, os coautores são os meus colegas que também participam, e o resumo de hoje que eu vou apresentar é intitulado Avaliação dos Participantes e Potencialidades do Programa. As oficinas de parentalidade, elas são uma iniciativa fomentada pelo Conselho Nacional de Justiça, que foi uma recomendação de 2014, e aqui na UFTM ela ocorre desde 2014 enquanto programa de extensão. Ela tem como objetivo principal auxiliar as famílias em processo de ruptura da conjugalidade. Então, famílias que estão em processo de divórcio, normalmente com alguma disputa judicial, e que tenham filhos menores de idade envolvidos, né? Então, a gente atua aí no enfrentamento dos diversos conflitos familiares e promove também reflexões de temas como alienação parental, comunicação não violenta e vários outros temas. Os métodos para essa avaliação, a gente analisou as respostas de 39 genitores que responderam à ficha de avaliação. Então, no início, né, das oficinas, a gente passa um formulário e no final a gente também passa uma ficha de avaliação, que tem algumas perguntas aí, lógico, né, quando as pessoas têm o termo de consciência, né, de participar da nossa pesquisa, e aí elas respondem sobre o que elas acharam do método, do material, dos instrutores que a gente tem, do espaço, da duração, e a gente tem algumas perguntas subjetivas no final também sobre qual foi o sentimento em relação ao que ela ouviu ali na palestra, qual seria alguma mudança, algum impacto que ela teve, algum significado que aquela oficina trouxe. E aí, de resultados que a gente teve com base nessas avaliações finais, 100% das pessoas, quando foram perguntadas se elas indicariam a oficina para alguém, 100% respondeu que sim. Sobre os instrutores, 90% classificou como muito bom e 10% como bom, sendo muito bom a classificação máxima, né, de ruim até muito bom. Satisfação geral também, 74% classificou-se como muito satisfeito e 26% como satisfeito. E sobre o material que a gente tem, que é um material padronizado aí também do Conselho Nacional de Justiça, foi classificado como muito bom, 82% respondeu isso, e 15% como bom, apenas 3% como regular. Aqui tem algumas das falas, né, que a gente trouxe daquela parte subjetiva. Então, quando foi perguntado o que a oficina significou para essas pessoas, algumas pessoas citaram que foi uma iniciativa de paz, diálogo e harmonia entre as partes, com a felicidade da criança em primeiro lugar, que significou continuar a vida, não desistir da criança, independente das dificuldades, um novo olhar para se atentar aos possíveis problemas que as filhas possam ter no futuro, se os pais, né, se a convivência dos pais não for boa. Também tinha sobre o que eles aprenderam, e aí colocaram que aprenderam a ser mais compreensivos, a lidar com vários tipos de conflito e evitar conflitos, lidar com emoções e sentimentos. A grande maioria, né, ou eles colocam como nulos, sem grande alteração, dificilmente a gente recebia alguma crítica muito negativa de que teria piorado, mas majoritariamente todas as nossas avaliações são positivas, e isso reafirma para a gente, né, a oficina de parentalidade como uma ação que ela atinge os seus objetivos através dessas práticas em benefício dessas famílias que estão nesse processo complicado aí de reconfiguração, muitas vezes em disputa de guarda, ou sobre pensão, ou mesmo no processo do divórcio, e a gente atua aí na resolução de conflitos. Então, a conclusão que a gente chega aí a partir dessa análise, dessas respostas dos participantes, é de que essas oficinas, elas funcionam, sim, como um potente instrumento psicopedagógico no empoderamento dessas famílias,
para que eles tenham autonomia em estabelecer boas práticas parentais. A gente sabe que existem diversas configurações de família e muitas vezes acaba havendo uma resolução, assim, deveria existir uma resolução dentro dessa própria configuração de família e a oficina orienta para que isso exista. Então, ela ocorre como uma política pública na resolução desses conflitos familiares, que tem como grande objetivo mesmo ser um programa preventivo e psicoeducativo para garantir os direitos das crianças e adolescentes. Porque quase sempre nesse projeto de ruptura, quem acaba tendo mais impactos negativos são as crianças, né? São os menores de idade que ficam aí no meio dessa briga entre os dois ex-cônjuges. Então, a gente prioriza bastante os ganhos terapêuticos e os impactos positivos que possa ter para essas crianças, que são o objetivo. Então, uma convivência minimamente pacífica entre os pais tem, sim, ganhos positivos para um futuro dessa criança. E, além disso, a oficina também funciona, agora falando enquanto participante da organização, funciona como um ótimo espaço de ensino e pesquisa para temas nessa área, né? Então, a gente tem uma troca muito grande entre pessoas, né? Alunos de vários cursos, então, cursos da área da saúde, cursos da área social, e essa troca, né, essa convivência é extremamente enriquecedora, tanto para nós, enquanto organização, que trabalhamos esses temas aí de alienação parental, que não são tão discutidos, mas são extremamente importantes, de comunicação não violenta também, a gente lê sobre isso, discute e incorpora isso, né, para a nossa formação, e principalmente a gente tem aí, com certeza, ganhos positivos para os participantes dessa oficina. E aqui estão as referências. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Fernanda. Seu tempo foi 5 minutos cravado. Parabéns aí. Agora vamos às avaliadoras. Parabéns, Fernanda, também pelo seu trabalho. Acho que é um tema muito relevante, né? Porque é difícil mesmo, e as crianças são as que sofrem mais, né? Na verdade, isso realmente acontece. Eu queria saber, porque nos seus resultados você trouxe os gráficos em porcentagem, mas eu queria saber quantas oficinas foram realizadas, se vocês realizavam em família, né, só por família, então cada oficina com uma família, ou existe um grupo no qual iam, né, os ex-cônjuges, às vezes é só a mulher, às vezes só o homem, ou se estavam os dois presentes, como que eram esses encontros e onde vocês realizavam esses encontros? Os encontros, eles ocorrem mensalmente no CE, né, no Centro Educacional da UFTM. Então, aos sábados, começa do meio-dia às 5 para os participantes. A gente tem esses encontros mensais que, normalmente, as pessoas que vêm, geralmente um grupo, que são normalmente indicados pelo juiz, o juiz dá alguma, ou indica, ou às vezes é até mais obrigatório. E aí a gente tem 2 salas de pais, né, que ocorrem 2 oficinas de pais, para que, caso venham 2 partes do mesmo processo, elas não fiquem juntas, né? Então, a gente tem sempre 2 salas para evitar qualquer tipo de constrangimento, coisas nesse sentido. Então, sempre 2 de pais, uma de adolescentes e uma de crianças. Porque a linguagem que se tem também para crianças e adolescentes, ela é um pouquinho diferente, então a gente tem um material voltado para cada uma das faixas etárias, né? Então, com isso, às vezes vem as 2 partes, às vezes não, né? E aí depende muito, às vezes trazem as crianças, às vezes não, isso acaba acontecendo. Por não ser obrigatório, né? Tem essa flexibilidade aí de possibilidades. Acho que basicamente é isso, não sei se eu respondi tudo. Você lembra, assim, a média de atendimentos que vocês tiveram no período? E se a mesma família ou as mesmas pessoas participavam mais de um encontro, mais de uma oficina, ou não? Não. Normalmente a oficina ela é única porque ela é a mesma. O conteúdo é o mesmo, o material é o mesmo. Já existiram casos de que, assim, algum tempo atrás a pessoa veio, participou da oficina, né, continuou o conflito na justiça, o juiz indicou novamente e a pessoa volta. Só que é o mesmo, né? A palestra é basicamente a mesma, pode até mudar o instrutor, mas o conteúdo é o mesmo. Então, normalmente, essa repetição não ocorre. O que pode acontecer é das partes virem em dias separados. Um vem num dia, o outro vem no outro. Isso acontece. Em média, a gente tem em torno de 15 participantes, de 15 a 20.
considerando as partes, as crianças, os adolescentes, de 15 a 20 participantes na média, às vezes um pouquinho menos. Sei que em anos anteriores a gente já teve um número maior, e a gente não sabe exatamente por quê, talvez por conta dos 2 anos de paralisação, né? Durante a pandemia, a gente suspendeu as atividades da oficina, mas a gente está com essa média aí de participantes. Tá certo, obrigada. Parabenizo a Fernanda e o pessoal que fez esse trabalho que é fantástico, né? E necessário. Eu gostaria de perguntar sobre a situação das crianças, porque a oficina, ela avalia, essa avaliação, ela é respondida pelos pais, correto? E como vocês avaliam a criança? Se isso tem algum impacto, se existe esse tipo de avaliação? A gente tem uma avaliação final também para as crianças e para os adolescentes, então eles também têm um espaço ali. Para as crianças, normalmente, é uma medida mais didática, assim, se gostou, se achou legal, se queria falar alguma coisa, mas às vezes a criança ainda não sabe nem escrever, às vezes elas são bem pequenininhas. Mas existe um espaço para conversa no final, né? Pergunta o que achou. Para os adolescentes tem espaço, né? Se tem alguma indicação, o que achou, se achou ruim, se achou bom. Então, a gente tem essas avaliações também. Eu só não considerei elas para o recorte do resumo mesmo, mas a gente tem esse feedback também. Mas é difícil a gente ter essa dimensão, assim, ao final de todas as oficinas, a gente se reúne e discute os casos, né? Comentando ali, então, o instrutor de uma sala comenta de uma parte, e aí do outro consegue trazer a história da outra parte, e aí vem a criança ali para a gente tentar entender mais ou menos, e existe todo esse debate. Mas a gente sempre sente que a gente gostaria de poder fazer mais, tem alguns casos que dá muita vontade de ter algum acompanhamento contínuo. Normalmente é indicado, né? Quando a gente percebe que tem assim, se já teve auxílio terapêutico, se já fez uma psicoterapia, se tem alguém que possa auxiliar. Então, a gente orienta esse tipo de coisa também. E, no mais, é isso. Mas a gente não tem o segmento, né, de como se desenvolveu a história. Então, a gente também fica com essa sensação de que queria saber mais dos impactos aí a longo prazo, né? Vocês não têm esse contato, mas é sugerido uma continuidade, né? Se existir a necessidade. Sim, a gente normalmente percebe, né, que na separação as crianças são as que mais sofrem. Uhum. E adolescentes sofrem muito também. Muito. Que geralmente vivenciou todo um impacto antes de chegar ali, né? Na separação. Tá ótimo, agradeço, estou satisfeita, Fernanda. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Agora vamos para a última, né? A avaliação dessa sala. O ID 36, Liga Acadêmica de Clínica Médica. Motivos para a criação de uma Liga de Clínica Médica. O autor, autora, né? Maria Eduarda Gomes da Costa. Maria está aí, né? Sim, Olá, Maria. Aqui. Maria, então você tem 5 minutos para a sua apresentação. Pode começar. Obrigada. Vou compartilhar aqui. O meu trabalho tem o título de Liga Acadêmica de Clínica Médica, motivos para a criação de uma Liga de Clínica Médica. Meu nome é Maria Eduarda Gomes da Costa, o orientador é o professor Dr. Rodrigo Juliano Molina, e os coautores são os outros coordenadores da Liga. A Liga de Clínica Médica, LACMED, ela foi criada em 2021, e o principal intuito da Liga era fugir de uma especialização precoce. E isso foi feito por meio de discussões em aulas teóricas e vivências práticas. A maioria da gente aqui só tem ambulatório amanhã, né? Quinta não tem. Então, depois aula Eu de... acho que tem outro microfone ligado. Fernanda, eu peço a gentileza de você desligar seu celular. Muito obrigada. Desculpa, Maria Eduarda, pode continuar. Tá bom. Então, a Liga, ela teve... só um minuto. Ela foi feita por meio de discussões em aulas teóricas e vivências práticas dentro da clínica médica mesmo.
O intuito foi capacitar os alunos para o manejo de diversas situações dentro da clínica médica e até mesmo no início da sua atividade profissional. A Liga teve como seu principal objetivo proporcionar aos estudantes de medicina o acesso ao tripé, né, ensino, pesquisa e extensão, e além disso procurou oferecer aos ligantes um embasamento teórico prático para a formação de médicos generalistas e não apenas médicos especialistas. A Liga ela funciona, então, com reuniões semanais, com duração de, no máximo, 2 horas aula, sendo que são alternadas teoria e prática. Então, uma semana a gente tem teoria e na outra semana a gente tem uma prática. As atividades teóricas, elas são realizadas, na sua maioria, de forma presencial e algumas, ocasionalmente, de forma remota. Os temas a ser tratados em sala de aulas são a respeito da clínica médica, sendo que são abordados em aula puramente teóricas e outras aulas são abordadas em forma de caso clínico. Já as atividades teórico-práticas, elas são realizadas em ambiente hospitalar e ambiente ambulatorial, e elas são feitas com a presença de um profissional habilitado. Então, a gente tem os casos clínicos, né, que são abordados com temas das diversas áreas da clínica médica, e são retratados em aulas teóricas que proporcionam ao ligante a possibilidade de um conhecimento que contemplassem diversas áreas das especialidades clínicas. As práticas, elas vão proporcionar ao ligante o contato com a realidade com diversas especialidades, sendo que na Liga a gente propôs aos ligantes práticas na nefrologia, na geriatria, na pneumologia, no ambulatório de hipertensão, na neurologia e na infectologia e na gastroenterologia. Além disso, a gente também teve práticas em enfermaria clínica, dando a oportunidade do ligante conhecer e observar o trabalho do clínico em espaço ambulatorial e em espaço de enfermaria. Por fim, nós realizamos um evento chamado Semiologia em Dose Única, que foi feito pela coordenação da Liga de Clínica Médica, em que foi abordados temas diversos, tais como relação médico-paciente, o raciocínio clínico, o exercício físico, o exame físico em geral, visando proporcionar ao telespectador uma percepção dos conceitos gerais da formação de clínica médica. Como conclusão, nós concluímos que a Liga Acadêmica de Clínica Médica ela proporcionou aos ligantes experiências teóricas e práticas dentro da clínica médica, e seu principal intuito foi agregar na formação de um médico generalista, que vai ser apto a lidar no futuro com as diversas situações presentes no seu cotidiano, independente da sua especialidade. Além disso, a Liga também ela proporcionou uma integração da universidade com a comunidade por meio de seus projetos de extensão e por meio da utilização de mídias digitais com a veiculação de conteúdos pertinentes. Essas foram nossas referências e muito obrigada pela atenção. Obrigada, Maria Eduarda. Com a palavra as avaliadoras. Oi, Maria Eduarda, parabéns pelo trabalho. Eu acho que a clínica médica é extremamente necessária na formação, né, dos futuros médicos. Clínica é soberana, então é preciso fazer bem feita, né, para que conheça e seja realizada aí a contento. Eu tenho uma questão dizendo como que vocês avaliam a participação da comunidade em toda essa relação de aprendizagem, porque vocês, né, vão até os pacientes em grupos, correto? Para fazer essa avaliação clínica com um coordenador, provavelmente, e aí a reação, assim, como que você consegue, vocês avaliam isso de alguma forma, e um pouquinho também o que você pensa sobre isso. Diretamente, nós não fizemos assim, uma avaliação preto no branco ali,
mas nas minhas vivências nos ambulatórios e na enfermaria junto aos ligantes, eu percebo que é uma avaliação muito positiva da comunidade, sabe? Tanto que uma vez eu fui fazer um atendimento na liga na hipertensão, né? E aí a gente conversando, esperando porque a gente atende, né? E aí depois o médico vem para dar o diagnóstico final, passar o medicamento e etc. E aí a gente conversando com a paciente, enquanto o médico não chegava, ela falou assim, nossa, eu adoro quando vocês me atendem, porque eu me sinto muito mais à vontade, a gente conversa de um jeito mais... Eu acho que ela não sente que a gente é médico, sabe? Eu acho que ela sente que a gente é uma aluna ali, jovem, então ela pode conversar do jeito que ela se sente mais à vontade. E aí ela começou a contar da vida e tal. Então, em geral, os pacientes eles recebem muito bem a nossa presença. E, às vezes, eles até preferem a nossa presença do que a presença de um médico mesmo. Acho que eles se sentem um pouco mais à vontade em conversar com a gente do que com o médico, com toda aquela vamos dizer, autoridade em muitas aspas, né? Mas é essa visão que algumas pessoas têm, né? Do médico. Às vezes tem um pouco de medo. Mas, em geral, é isso. Eu achei muito positivo a resposta deles para nós. Então é algo a se pensar, né, Maria Eduarda, de fazer, sistematizar essa avaliação da comunidade para essas intervenções de vocês, até para vocês poderem criar uma rotina de cuidado, de tratamento no segmento da liga. Acho que fica mais, vamos dizer, vai ficar mais claro o que caminhos vocês podem seguir. Quando a gente compreende e consegue sistematizar essa ideia do que está acontecendo. Tá bom? Com certeza. Obrigada. Fica a sugestão. Obrigada. Boa tarde, Maria Eduarda. Parabéns pelo trabalho aí também, né? Acho que é importante, né, essa participação de ter uma liga, né, fazendo uma pré-consulta, digamos assim, né? Qual período que você está, Maria Eduarda? Eu estou no 6º. No 6º. Acho que você teve aula comigo há pouco tempo, acho que no começo do ano, dou aula no 4º período, não sei se você se recorda. Eu sempre falo assim para os alunos sobre a humanização da assistência, né? E às vezes a rotina, né, de nós profissionais da saúde é muito corrida e às vezes a gente tem muito paciente para atender, muito paciente para assistir, e às vezes fica muito no automático, né, naquele piloto automático. Então, às vezes o médico entra, atende rapidinho, prescreve, examina e sai. Então, às vezes, como você disse, é essa visão que se tem, né? E aí, tendo um aluno ali fazendo uma atividade extra, né, que é uma extensão, uma pré-consulta, um acolhimento, né? Então, muitas vezes eles veem isso como isso que a gente chama de humanização da assistência, né? Porque você está dando uma atenção, não é só aquela coisa prática que você tem que chegar, examinar, diagnosticar, prescrever e tchau, o retorno é tal dia, né? Então, você está dando uma oportunidade daquele paciente te trazer as informações, desabafar, né? Aquele momento ali, né, dele trazer algo a mais, né, que muitas vezes na hora da consulta, porque tem que ser rápido, infelizmente, né, muito paciente para atender, ambulatório é sempre corrido e sempre atrasa, né, então ter esse acolhimento, acho que é um diferencial para esses pacientes, né, então acho que a Liga chegou aí para ajudar nesse sentido, né, de humanizar um pouco mais essa assistência e dessa liberdade. E aí eu queria saber de você, né, você falou pelos colegas, faz tempo que você já está na Liga, quanto tempo você está e qual que é a tua experiência pessoal quando você está ali com o paciente? Eu fui uma das fundadoras, né, da Liga. A Liga se iniciou em 2021, e aí ela percorreu o ano de 2021 sem ligantes, porque a gente estava na pandemia e era uma liga nova, então abrir para ligantes no início era um pouco difícil. Então, eu estou na Liga desde 2021, e a partir de 2022 a gente abriu para ligantes. Também continuei como coordenadora. A segunda pergunta foi como eu me senti quando atendi os pacientes, isso? Isso, a tua experiência pessoal. Uhum. Então, como coordenadora, eu não tive tanta experiência em relação aos atendimentos ambulatoriais, porque a gente são reduzidos, né? São poucos ligantes que podem participar. Mas dos que eu participei, eu acredito que foi algo extremamente
bom para mim, sabe? Foram vivências que eu não tinha antes na faculdade, porque agora que eu estou começando o ciclo clínico, né? Agora que eu vou começar a ver as especialidades. Então, antes eu nunca tinha tido contato com tantas especialidades, com tantas pessoas e com tantas diversidades em relação às especialidades clínicas, né? Então, foi muito diferencial para mim participar da Liga de Clínica Médica e conseguir ver o quanto ela é grande, né? Ver o quanto ela abrange tantas pessoas e tantas doenças e etc. Ok, então, parabéns aí e que perpetue isso, porque é muito importante esse acolhimento. Muito obrigada. Obrigada pela atenção. Obrigada, Maria Eduarda. Bom, muito obrigada às professoras Adriana e a professora Fabiana. E a gente encerra essa sala virtual. E muito obrigada aos apresentadores aqui. E essa sala vai estar gravada, tá bom? Obrigada, prazer, Fabiana, Gisá, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prazer, Adriana. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Obrigada.